tarde, eu sou Verônica Silva, estamos aqui com a Viu em Casa e eu estou com a minha parceiríssima True Colors. Nós vamos pintar um tecido, na verdade eu quero pintar com vocês hoje 3 frutas. Espero que tenhamos tempo de trabalhar essas frutas e conversar bastante com vocês pra gente dar muitas dicas e aproveitar todos os produtos que a Viu tem disponível, tanto no site quanto presencial, tá? Nós vamos pintar então morangos, abacate e pera. Vou começar pela pera, tá? A gente vai movimentar um pouquinho só o celular para que possa aproximar mais a imagem e vocês verem o que a gente tá pintando, tá? Então vai fazer um barulhinho enquanto a gente aproxima. Bora lá aproximar? Só aproximando, tá, gente? Pra ficar mais fácil. Ó, nós vamos trabalhar, então, esse risco aqui primeiro. Nós vamos focar na pera. Veja você como as cores da True Color são muito vivas. Aqui nós trabalhamos num tecido colorido. Um pouquinho, a gente chama ele de cru, né, pela cor. Ele é antes de ser engomado. Então, olha só que lindo, um pano de copa. Aqui nós fizemos uma pera verde e aqui uma pera amarela. Então, eu deixei riscadinho para que a gente possa fazer também, tá vendo, ó? Deixei riscado para que a gente possa fazer, tá? Nós vamos fazer, então, a pera amarela primeiro e depois a pera verde. Quem tá me ajudando hoje, que vai ler alguns comentários, é o meu esposo, Josenildo, Jô Gonzaga. Pode falar um oi. Olá, boa tarde a todos. Isso. O Jô, gente, é de Caruaru. Então, ele nasceu em Recife, mas morava em Caruaru. Aí ele veio pra São Paulo pra me conhecer, entendeu? Não foi isso não. Mas ele é da mesma cidade, né? Da mesma região que a Viu. Eu sou aqui de São Paulo, então se eu falar alguma coisa que vocês... De repente eu falo muito rápido, alguma coisa assim, vocês podem me cobrar, que pode perguntar aí que o João vai estar lendo os comentários, ele vai me passar. Tudo bem? Você acha que dá pra aproximar um pouquinho? Será que vai? Não, né? Sim. Foi? Aê! Só pra aproximar a imagem, viu, gente? Porque pintura a gente precisa ver nos detalhes, né? Muito obrigada, Jô. Então, vamos lá. Vamos começar a pintar a pera. Eu não vou focar no fundo, porque não é o foco da gente hoje, né? Não vou focar no foco, é ótimo, né, gente? Mas nós vamos fazer as frutas, que eu sei que é o que chama bastante atenção. Então, nós vamos fazer primeiro a pera amarela, tá? Vou usar para essa pera o nosso mostarda, o nosso amarelo luz. Amor, se você puder ouvir com fone, só pra ver se tá saindo bem o som. Tá, gente? Tá tudo bem com o som? Alguma imagem e som pra vocês, tá ok? Vamos usar aqui, ó, o mostarda, linda cor, tá vendo? Uma cor bem bonita. A nossa tinta, a tinta da True Colors, ela tem uma consistência maravilhosa pra se trabalhar. Mesmo quando a gente derruba, ó, ela demora um pouco pra cair. Por quê? Porque ela é mais pastosa. Ela não é líquida. Então, ó, é a prova de acidentes também, viu? Se for estabanado que nem eu, é a prova de acidentes. Bom, ela não tem cheiro, ela não tem um cheiro forte, ela tem uma ótima consistência. Essa consistência dela ser um pouquinho mais pastosa, ela faz com que dure mais a nossa pintura. Na verdade, ela dura mais como chama? A fase que a gente tá pintando mesmo, né? Misturando as cores, tá bom? Vamos começar aqui. Vou trabalhar com um pincel chato, que a gente chama de pincel 454. É um pincel chatinho esse aqui, ó. Mas também poderia trabalhar com um pincel língua de gato, como esse aqui, tá? Tá dando pra ver direitinho? Certo? Tá dando pra ver? Ótimo. Olha aí, ó. Dá pra trabalhar com os 2 pincéis, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos começar primeiro marcando algumas áreas mais escuras. Vou pegar aqui o mostarda e vou marcar essa dobrinha aqui, ó. Só que eu não vou deixar só aqui marcado, eu vou subir um pouquinho pra cá, tá vendo, ó? Marquei aqui a nossa dobrinha. A gente sempre acha que é muito difícil pintar fruta, ou frutas no estilo um pouquinho mais realistas, como é a minha técnica. Mas acreditem, gente, não é difícil, é só a gente começar. Começou, não vai largar mais. Vou trazer um pouco da luz pra cá, ó, pra não fazer tanta sombra. Dá pra ouvir tranquilo, amor? Tá bom o som? Dá uns cortes de quando, mas tranquilo. Tá? Tá bom. Gente, vocês sabem que a internet tá bem instável ultimamente, então às vezes pode picotar um pouquinho, mas a gente vai se entendendo.
Aqui, ó, vou fazer movimentos circulares, bastante tinta no pincel. Agora eu vou pegar o branco. Só um minuto. Aqui, achei o branco. Vou pegar o branco, ó. A gente vai misturar um pouquinho do branco. Sempre pega a cor mais clara primeiro, para depois a mais escura. Vou pegar o branco com o amarelo e vou colocar aqui, ó, pra deixar mais clarinho. Misturando a cor no mostarda que eu já apliquei, tá vendo? Aí eu vou conseguindo dar o degradê. Olha a mistura de uma cor com a outra. E agora eu vou terminar de preencher com um amarelo mais escuro, que é o nosso amarelo luz. Aqui eu também posso usar o Vanilla se eu quiser, tá? E, gente, a Viu tem uns preços maravilhosos. Já entrei no site, já olhei. É um preço hiper acessível. As tintas e os produtos True Colors estão saindo por um preço muito bom. Vale super a pena conferir, viu? Se você tem dúvida onde você pode consultar o site da Viu, é só ir no link da Bio. É o link, quando você acessa o Instagram da Viu, já aparece o link para você entrar, né? No perfil dela já aparece o link para você acessar o site, tá bom? Ó, vamos espalhando um pouquinho, certo? Olha aí. Aqui também vou colocar um pouquinho mais do amarelo. Sempre com movimentos circulares, para que ela possa ficar assim, ó, como diz a minha mãe, bem rechonchuda, tá vendo? Ó, bem gordinha, tá? E agora, eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui também, ó. E nesse pedaço eu vou colocar um pouquinho de nada de mostarda, porque a minha rosa tá em cima da minha pera, tá? E vou aqui, ó, preencher com bastante tinta no pincel. Olha aí. Aqui eu posso colocar um pouquinho de nada também do mostarda. E vejam o seguinte, quando eu aplico mostarda puro, sem nada por baixo, ele fica bem escuro. Mas quando eu aplico mostarda em cima do amarelo, ele fica um pouquinho mais claro. E aqui eu queria que ele ficasse um pouco mais claro. Tudo bem? Gente, bora compartilhar aí essa live. Vai no botãozinho da setinha, compartilha com seus colegas no direct, né? Que são as mensagens do Instagram. Pra todo mundo aprender junto com a gente essa pera gorduchinha. Ó. Fiz aqui, ó, movimentos circulares, nós preenchemos a pera. Tudo bem? O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar um tom mais avermelhado, que pode ser o vermelho intenso, o vermelho escarlate, o púrpura. Eu vou usar o púrpura, tá? Que é uma cor que eu gosto bastante. Ah, gente, é o seguinte, eu sou um pouco nova aqui, né, com vocês, no perfil da Viu, mas eu sou uma pessoa que bebe muita água. E aí, daqui a pouquinho eu vou parar um pouco pra beber água, tá? Só tô avisando que vocês vão ouvir assim, um silêncio, não vão ouvir nada, na verdade, e vão ficar pensando, o que ela está fazendo? Estou bebendo água. Porque eu falo demais, aí eu bebo água mesmo. Vou pegar aqui, ó, o mesmo pincel, mas só a pontinha dele, ó, quase nada de tinta, vocês estão vendo? Quase nada de tinta no pincel, tá bom? Vou até tirar um pouco do excesso e vou vir aqui, ó, dar uma vermelhadinha na minha pera. Pintura em tecido é o seguinte, menos é mais. O que isso significa? Eu prefiro pecar pela falta do que pelo excesso. Então, a gente sempre coloca pouca tinta e quando necessário a gente coloca mais, tá? Porque é mais fácil a gente acrescentar tinta do que ter que tirar. Então, toma muito cuidado com isso, sempre colocando pouquinha tinta. Vou ficar um pouquinho quietinha. Jô, tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não, só dando. Obrigado também a True Colors tá aí, assistindo. Certo. Um oi pra todo mundo. Então, um oi pra vocês, geral aí. Boa tarde, uma ótima sexta-feira. Final de semana que se aproxima. Bora aprender a pintar aqui com True Colors e a Viu. Essas tintas maravilhosas que a True Colors faz com muito carinho pra gente. Produtos de qualidade, tem uma durabilidade excelente. Como eu falei pra vocês, ó, como ela é pastosa, eu consigo um pouquinho de tinta espalhar por uma região maior. Então, com isso, eu consigo economizar a minha tinta mesmo. E como ela não tem um cheiro muito forte, a pigmentação dela é perfeita, a durabilidade dela, ó, só agrada, né? Olha aí, fizemos bem redondinho, deixa eu ver como é que tá a imagem aqui pra vocês. Certo? Depois de feita essa pera, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do sépia.
Alguma coisa, amor? Teté, acho que é Teté Ramírez falou assim: oi, Vê, não vai dar pra eu assistir, vou ficar em algum lugar, porque eu vou ver depois, tá? Obrigado, estou interessada no tecido, porque agora também moro perto de Natal e o frete de São Paulo é muito caro, então acho que é questão de ver o que a Já Viu também entra tem. no site da Viu, vê os produtos que a Viu tem. A Viu tem uma gama de produtos muito grandes, já consulta, tenho certeza que você vai gostar. E claro, né, se você tá pertinho aí, tem as condições de frete, fica mais fácil. Já aproveita e entra mesmo no site. Eu não sei te informar se depois essa live fica salva, mas ela fica salva aqui nos stories por 24 horas, tá bom? João, você pode pegar o CEP aqui pra mim, ó? Esse por aqui pode ser. Isso, perfeito. Obrigada. Peraí, tá, gente? Eu só tô pegando uma cor. Vocês vão falar assim, essa professora não separa as cores antes. Na verdade, eu gosto de analisar a cor conforme eu vou fazendo o trabalho. Então, tem algumas coisas que eu defino a cor na hora do trabalho mesmo. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou mudar pro pincel aquele língua de gato, mas pode ser um pincel que vocês tenham um pouquinho mais suave do que o último que a gente estava usando. Pegar um pouquinho do verde oliva, fazer aqui, ó. Eu gosto de deixar esses tons mais esverdeados na minha fruta, eu acho que fica bonito, dá um toque especial, né? Ó, venho aqui, certo? Vou pegar um pouquinho só do meu vermelho, não precisa ficar limpando o pincel entre uma cor e outra. Vou colocar o vermelho um pouquinho só aqui. Agora eu posso forçar mais, reforçar mais nessa divisãozinha gordinha, ó. Certo? Olha o volume que já tá dando pra nossa fruta, hein? Vou lavar de novo o meu pincel. Agora eu vou lavar, né? Não é de novo, porque eu não tinha lavado antes. E nós vamos trabalhar com um pincel de filamento, que é a pontinha mais molinha. Tá? O que a gente vai fazer? Pouquinho de sépia e a gente vai fazer aqui a basezinha. Pergunta: a cor mostrada da True Colors é igual a outra marca? Não, nenhuma cor da True Colors é igual a outra marca, tá? Cada marca tem a sua particularidade. E eu tenho certeza que se você for trocar de marca, você vai gostar e vai super aprovar a True Colors. Ó, fiz aqui a base dela, né? Eu vou ser sincera, gente, eu chamo de bundinha. Mas vocês podem chamar de base. Tá? Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma escurecidinha aqui, pra deixar um pouquinho mais separado, assim, ó, da minha rosa. E aqui também, ó. Estão vendo? Olha que bonito que fica. Né? Dá um toque diferente. E aí, eu posso, quando eu falo posso, é porque não é obrigatório, tá? Mas vocês podem fazer se quiser. A gente pode fazer uma pera com aquelas batidinhas. Então, eu venho aqui na pontinha do pincel, ó, coloco um pouco. E aí, eu venho e faço uns pontinhos. Sabe quando a pera, assim, tá tão madura que a gente traz ela pra casa e ela, qualquer coisinha, ela machuca? É isso que a gente tá fazendo. Faz uns quebradinhos assim, ó. Uns furinhos mais escuros com sépia, olha aí. Pra parecer mesmo que ela deu aquela batidinha de leve. Aqui eu vou colocar um pouquinho só do verde. Movimentos suaves. Sempre colocando pouca tinta, se necessário eu coloco mais. Tá? Não precisa abusar das cores de tinta agora. Não tem necessidade, tá bom? Vou lavar o pincel agora, bem lavadinho. E a gente vai usar o branco. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou passar aqui, ó, movimentos circulares. Acho que foi demais, como eu tô achando, eu venho com o pincel mais durinho, aquele de pontinha mais suave, mais dura, né? Mais firme, ó. Tira um pouco do excesso. E aí eu volto e coloco aquela bem marcadinha. Luz marcadinha que eu falo, luz marcada, é aquela que a gente não espalha demais, tá? Olha só que consistência boa e como já dá aquele toque no nosso trabalho. Deixa o nosso trabalho mais vivo. Olha aí. Tá vendo? Dá pra ver bem a diferença, né? Tem pergunta? Não, só tá picotando um pouco, mas voltou. Mas dá pra entender. Gente, se picotar, me cobra aí que eu falo de novo, tá? Infelizmente, agora que a gente tá nesse período, a internet de todo mundo tá oscilando bastante, né? Ó, olha que bonitinho que fica e ela dá todo um toque especial, né?
certo? O que vocês acharam? Gostaram da nossa pera? Acho que a gente pode fazer a pera verde, né? Vamos fazer a pera verde agora que a nossa pera amarelinha tá pronta? Então, bora lá. Vamos fazer a pera verde. Aqui eu vou usar o verde oliva, o verde kiwi, que é um verde que eu sou apaixonada. Na verdade, é muito difícil saber qual cor da True Colors eu não gosto, gente. Todas são lindas, todas são, como diz a minha mãe, apaixonantes. Vou usar aqui 3 cores por enquanto, tá? Jô, se você puder pegar o CEP Inverno pra mim aqui embaixo, eu agradeço. Que é aquele último ali, ó. Esse penúltimo aqui, ó. Esse aqui. Esse. Não, esse aqui. Amor, esse aqui, ó. Que amor. Isso. Obrigada. Pronto, gente. Peguei. A pessoa tá falando a Edivan Andrade, a Jaci, tá lindo. Maneira de pintar, adorei. Ai, obrigada, gente. Compartilha aí nos seus directs para chegar no maior número de pessoas, as pessoas conhecerem essa loja maravilhosa, que tem muito produto. E a True Colors, parceiríssima da Avil, tem muitos produtos à venda pela Avil, né? Não só tinta de tecido, não só os produtos para tecido. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Vou lavar o pincel aqui, agora nós vamos fazer a nossa verde. É quase a mesma coisa, eu só vou mudar as cores. Aqui eu vou usar o verde musgo. Pra fazer, ó. Nessa fase de preenchimento, eu vou esgotar a tinta no tecido, ó. No pincel, perdão. Como se eu estivesse limpando o pincel no tecido. Pra que isso? Pra quando eu for fazer a transição, colocar outra cor, eu consiga fazer o degradê. Então, ele vai do mais escuro pro mais claro, tá bom? Agora, é muita cor. Agora vai ser o branco com o verde kiwi. Aqui, ó. Pra ficar mais clarinho, tá? Movimentos circulares. É o movimento da minha pincelada que vai definir o... Deixa eu tirar um pouquinho a luz aqui, só pra não atrapalhar. Pronto. É o movimento da minha pincelada que vai definir o formato da minha pera ou da minha fruta. A gente vai pintando, tá? Certo? Bom, como agora é só preenchimento, tem mais alguma dúvida, Jô? Algum comentário que você queira ler? Que agora o movimento só se repete. Tem algum comentário? Não, só adorei. Não? Bom, movimento repetido. Jô, lê pra mim os comentários pra gente mandar beijo, porque o movimento vai repetir, eu não tenho muito o que explicar. Bora lá, Jô. Não, estão só dando os oi Sim, todo pode mundo. falar oi pra mim. Parou que eu aqui vou responder. em adorei mesmo. Parou aqui todo mundo. Sim, mas tem um monte de gente que eu não falei. Pode ler, que eu vou falando oi, tá bom? Porque agora o movimento é o mesmo, aí eu não preciso ficar falando. A Sueli Benetti tá aqui. Um beijo, Su. O Andressa Liz, a Rita Beijo, Correia. Andressa. Rita, muito obrigada por Que estarem Maria aqui. Liures, o Estúdio Saras, Marlete Margarida, Hilda, Beijo, Maria Olives. a Lu Doces. Beijo, Lu. Beijo, estúdio. Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem com a gente aqui numa sexta-feira à tarde. A Pri Professora também. Oi, Pri, tudo bem? Ó, vamos aqui sempre fazendo movimentos circulares, tá? Ó, preenchi toda a minha pera. Viu que deu uma sumidinha nas cores mais escuras? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um pouquinho do meu verde musgo e colocar um pouquinho mais aqui, ó. Pra ficar um pouquinho mais escuro, tá certo? Olha aí. Tá vendo como é uma pintura que se a gente faz por fases, por mais complexa que ela parece, a gente vai tirando esse mito, né, de que é uma pintura difícil. Aqui a gente vai colocar um pouquinho do meu mostarda, pra gente deixar essa parte um pouco mais amarelada.
Aí dá um oi também pra Sara, Yara Veloso tá aí, o Rodrigo Fragoso. Oi, Rô, oi, Yara, oi, Rodrigo. Eu já falei Rodrigo. Sara, oi, Sara. A Solange Figueiredo. Beijo, Sol. Ó, tá vendo? Movimentos circulares, deixamos um pouquinho mais redondo. E agora, vou pegar um pouquinho do meu verde oliva e vou colocar desse lado aqui, ó. Mesma coisa, ó. Eu vou puxando pra dentro com movimentos circulares pra deixar a minha pera bem gordinha. Ó. Certo? Vou reforçar um pouquinho do meu verde musgo aqui. Lembra que a gente fez com o vermelho deixando bem marcadinho? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixando um pouco mais marcado essa divisão. Olha aí que lindo que fica. A Gema tá pedindo. Dá um oi pra minha professora Lícia. Beijo, Lícia! Ela pediu oi, mas já fui dando brejo mesmo, que eu sou dada. Ó, vamos assim, movimentos circulares, bonitinho, né? Vou colocar um pouquinho mais do escuro aqui, ó. Só um pouquinho mais do escuro, certo? E agora a gente vai começar com as cores um pouco mais claras. Na verdade, eu ainda vou colocar um pouquinho mais do mostarda aqui embaixo. Boa tarde pra Cátia Ribeiro, tá falando que tá lindo. Obrigada, Kátia, muito obrigada. Eu preparei algumas coisas mais, assim, no meu estilo, né? Que eu trabalho um pouco com pintura realista, eu trabalho mais com pintura realista. E eu falei, bom, as pessoas vão, algumas de vocês são a primeira vez que tá me vendo. Falei, então vamos trabalhar alguma coisa assim que todo mundo possa fazer, né? Na verdade, pintura é sempre treino. Então, se vocês se assustarem assim, acharem que é um pouco difícil, um pouco complexo, é só treinar que logo, logo vocês vão fazer trabalhos incríveis. Bom, fiz isso, agora a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos com o branco. Só que antes de colocar o branco, a gente vai fazer as nossas rachadinhas. Essa pera, ela tem um rachado gigante aqui, ó. Ó, então eu vou colocar esse rachado nela aqui, com o preto, tá? Lavei o pincel, porque eu não vou trabalhar com preto agora. Vou tirar toda a água do meu pincel, vou pegar esse branco. O branco da Trucolor, gente, ele tem uma consistência tão boa. E a Trucolor se preocupou, então ele não seca, ele não endurece tão rápido, né? Então você consegue deixar a tinta aberta por um tempo muito grande e ela não endurece fácil. Ó, vou colocar um pouquinho de branco aqui fora, pra dar um destaque maior na nossa rachadura, tá? E vou pegar o meu 421, que é esse que eu tô usando, pincel de filamento suave, e vou fazer aqui os meus picotes, como se ela tivesse sido batida um pouquinho, tá? São outras dicas de pera e também falar que vai ter outras, não vai ser só pera, né? Agora vai ter outras dicas. Não, vai ter morango e abacate se der tempo. A costura da vovó falou que gostaria de fazer um curso completo de pintura em tecido. Ah, legal, ó. Se vocês quiserem, pode ir também. Eu tô aí assistindo junto com vocês, que o meu esposo está comentando do meu perfil, é @veartes, V-E-Artes. E a gente também tem alguns cursos online, né, com preços acessíveis para quem se interessa. A gente fala bastante sobre material, mas enfim, ó, vamos preencher aqui, só porque faltou um pouquinho. Eu gosto de usar esse pincel quando falta tinta em algum canto, porque ele alcança os cantinhos. E aqui eu quero deixar um pouquinho mais escuro para fazer uma curvinha mais forte, ó. Tá? Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro, ó. Certo? Só um pouquinho mais escuro, para deixar uma curvinha mais escura também, tá certo? E agora a gente vem com o nosso branco. Então, eu vou pegar o branco, como nós fizemos. Branco, coloco um pouco aqui, ó, e um pouco aqui. Aí, eu venho com o pincel mais durinho, espalho um pouco esse branco, ó. E agora, com o 421, a gente vem... Com o 421 que eu falo, é sempre o pincel mais molinho, tá? Às vezes vocês podem usar outra numeração, mas é um pincel mais molinho. Venho aqui, ó, e espalho um pouco. Coloco um pouco mais desse branco aí, tá?
E foi feita as nossas duas peras. Olha que lindas que elas ficaram. Bem destacadas, né? O que vocês acharam? Com uma pera bem destacada. Agora, vamos para uma próxima fruta. Nós vamos agora para o abacate. Você pega o abacate para mim, Jô, por favor? Vou tirar aqui, gente, porque o Jô vai pegar o abacate para mim. E nós vamos fazer esse abacate aqui, ó. Quero mostrar para vocês esse abacate em pedaços, ó. Que tem um pedaço aqui, tá? Você quer atender a campainha? Gente, é pintura em tecido em casa. Então, a campainha toca, a gente corre para atender. Quem conhece sabe que eu tenho 2 gatinhos. Olha aqui, ó. A gente vai fazer esse abacate. Deixa eu ver se tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo aí, né? Vamos fazer esse. E se der tempo, eu quero mostrar para vocês como eu fiz esse caroço aqui. Tá bom? O que eu fiz? Ah, ó. Outra opção. Olha como a tinta da True Colors pega muito bem em tecidos escuros, coloridos. Olha isso. Tá vendo? A gente fez um abacate aqui também. E dá pra ver muito bem o formato, né? Tudo direitinho, ó. Olha que legal que fica, tá vendo? Mesmo num tecido escuro, tá? Bom, bora lá. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu pano, deixa eu tirar daqui pra não atrapalhar a gente. Coloquei na tábua aqui, ó. E agora a gente vai fazer esse outro aqui, abacate, tá bom? Para esse abacate, quais as cores que a gente usou? Nós vamos usar aqui o amarelo. Vou usar o amarelo limão, que é um amarelo que eu gosto bastante também. Já falei, gente, muito difícil saber qual cor eu não gostei da True Colors. É muito raro, muito difícil saber qual cor eu não gosto. Tá? Professora, a bandeja não seria pintada primeiro? A pergunta da Iene Arruda. Sim, claro que seria assim. Só que aqui eu tô ensinando algumas frutas específicas. Então eu não ensinei a bandeja. O que acontece? A bandeja é pintada primeiro, eu sempre oriento para quem tá começando, começar pelo fundo primeiro. Elementos que estão ao fundo primeiro, tá? No meu caso, vai dar mais trabalho eu contornar o elemento já pintado, né, para fazer o fundo, só que eu tenho um pouco mais de experiência, então eu consigo, apesar de dar mais trabalho. Então, para facilitar, eu indico que vocês sempre comecem pelos pontos que estão, pelos itens que estão embaixo, tá? Aqui não é o nosso caso, porque a gente tá fazendo uma live assim, com alguns itens, né? Não é uma aula assim muito completa. A aula completa, sim, eu até indicaria para vocês fazerem desse formato que vocês comentaram, tá bom? Vou pegar aqui um pouquinho mais de amarelo luz. Eu uso na tampinha mesmo, como eu falei, a consistência é ótima. Então, eu gosto de usar na tampinha mesmo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Verde pistache, amarelo luz e amarelo limão. Vou colocar um pouco do verde pistache aqui embaixo. Tá pegando essa parte, amor? Qual? Sim. Tá? Tá pegando? Ah, ótimo, tá sim. Ó, vou colocar o verde pistache aqui embaixo e eu já venho colocando o meu amarelo limão, ó. Já vou entrando com o amarelo limão, tá vendo? Pra quê? Pra fazer o meu degradê. Olha aí como é importante uma cor misturando na outra. De novo, vou colocar um pouquinho mais de verde pistache aqui. Foi a mesma coisa que eu fiz naquela fatia grandona, tá? E eu venho aqui, ó, com o meu amarelo limão, tá? Vou preencher bastante com amarelo limão. E de novo, vamos fazer esse outro pedaço aqui, verde pistache. Eu gosto de fazer pedaço por pedaço para poder evitar da tinta secar um pouquinho e ficar difícil de fazer o degradê, tá? Degradê é isso, é transição de uma cor para outra. Olha aí. Tá vendo? Não cheguei aqui, porque aqui eu vou usar um pouquinho do meu amarelo mais claro. Desculpa, mais escuro, que é o amarelo luz. Ó. Certo? Olha o movimento do pincel. Às vezes eu faço redondo para entrar na trama do tecido. Faço, mas o principal, ó, segue a linha do meu risco, tá bom? Vamos agora para esse aqui. De um lado, muito amarelo limão.
E do outro a gente vai colocar o verde oliva, ó. E agora, pra gente conseguir dar profundidade a isso, alguns tons de cores que são importantes. A gente vai pegar aquele pincel maleável de pontinha mais molinha. Tem dúvida? Pode fazer. Edivan Andrade falou assim que sempre achou difícil a gente chegar ao degradê. Ah, então, o degradê é Edivânia? Edivan Andrade, né? Ah, Edivânia é o seguinte, o degradê, se a gente não tem a tinta assim, ó, pastosa, molinha, tá vendo? Ó, boa de se trabalhar, a gente dificilmente consegue o degradê. E o ideal é que a gente sempre trabalhe com ela molhadinha, ó. E aí, quando eu coloquei o verde pistache, eu fiz assim. Fui com verde pistache e entrei um pouco na área do meu amarelo. Na hora do amarelo, eu coloquei o amarelo e entrei um pouco na área do verde pistache, tá vendo? Assim a gente vai fundindo uma cor a outra, a gente vai misturando uma cor a outra. Não sei quando começa o verde pistache e quando termina o verde pistache começa o amarelo limão, tá vendo? Ó, fica uma fusão de cores, tá? É Edivânia mesmo, ela respondeu depois só com o nome, Edivânia. Ah, Edivânia. Perfeito, Edivânia. Vou beber um pouquinho mais de água, gente, porque como eu falei, eu bebo muita água, ainda mais quando tá falando assim, né? Mas podem fazer as perguntas que o Jô vai lendo pra mim, tá bom? Eu publiquei, tá aí, o Arthur Gonzaga publicou o Zap, tá? Que tiver questão do tem o Ah, Zap sim. e tem o VArts, Pode @VArts, que é o Instagram. Isso, tá? Vocês podem chamar a gente, segue a Viu sempre tá postando novidades, a True Colors também, então é uma parceria de ouro. Vamos lá, vamos colocar um pouquinho só do sépia aqui, ó, e com ele ainda molhadinho, eu vou trabalhar um pouquinho de nada do sépia, ó, pra fazer um pouquinho de fundo aqui, pra fazer um pouquinho de sombra dos detalhes, ó. Mas é bem pouquinho, porque eu não quero sumir com a cor que a gente já aplicou. Não é o intuito, né? O que a gente quer não é sumir com a cor, tá? Tô falando muito rápido pra vocês, gente. É que eu fico preocupada porque aqui eu coloquei muito, ó, vou tirar um pouquinho. O Instagram deixa a gente fazer só 1 hora de live. E aí eu fico com medo de não conseguir passar todas as informações que eu quero passar pra vocês, né? Tudo que eu preparei pra vocês hoje, ó. Aqui foi tinta demais. Vou pegar um pincel seco e tirar o excesso, ó. Tá? Vou voltar aqui. Acho que secou? Venho com o amarelo, dou uma molhadinha, ó. Pra poder fazer mais desse tom. Deixar esse tom um pouquinho mais suave, olha aí. Estão vendo? Posso pegar o verde oliva também, dar umas coisas mais aqui, umas pinceladas mesmo. Nada alisado. O que é alisado? É quando a gente pega e fica esfregando o pincel várias vezes. Às vezes a gente só vem aqui e dá um toque, ó. Que é a pincelada que a gente chama de um pouco de mistura de técnica. Que é um pouco do que a gente faz na tela, né? Ó. Ana Paula falou, olha a dica, pincel seco. Porque daí você viu que tirou o excesso? Ó, tava muito escuro. Você vem com um pincel seco, você tira o excesso. Ó. Certo? Olha como já deu profundidade no que a gente tá fazendo. O que vocês acharam? A Jaci falou assim, achei lindo a Jaci Vieira, mas não consigo fazer nada assim. Mas é só treino mesmo, Jaci. Você vai ver. Tenta fazer uma vez e eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a primeira vez não dá certo mesmo. Mas persista que você vai ver que vai dar super certo. É muito fácil de fazer. E quando você tem os materiais certos, o tecido, as tintas, os pincéis... E a Viu, ela tem vários materiais acessíveis para você. Com um preço muito bom. Entra no site da Viu. Já tem um produto que vocês vão amar. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do branco. De novo, ó, sem alisar muito, tá vendo? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Sem alisar, tá? Então vai ficar um branco meio manchadinho mesmo. Que é como se fosse vários lugares que batem um tipo de reflexo. Tem que lembrar que quando a fruta tá aberta, ela tem a suculência dela, que é o suco dela, né? E aí, às vezes, ela deixa uma cor
deixa um branco mais chapado. Quando a gente fala chapado, significa assim, deixa um branco mais forte, mais nítido, tá? Ó. Certo? Ó, de novo, achei que eu coloquei branco demais aqui, ó. Vou com um pincel seco e vou tirar, ó, com uma vassourinha. Tá vendo, ó? Certo? Aí eu já separei um ponto do outro que era o que tava me incomodando. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? A Cativa foi perfeito, delicado, lindo. Parabéns pelo talento e obrigado por compartilhar. Ah, obrigada. Ó, agora a gente vai fazer o caroço. Será que dá tempo da gente fazer o caroço? Que eu ainda queria fazer um morango com vocês. Dá tempo, né? Tem 24 minutos. Gente, vou fazer o barulho que eu vou mexer aqui na cadeira, tá bom? Ó, então a gente vem aqui, olha que legal. Vou esticar, né? Porque a gente precisa ter bem esticadinho. Eu vou usar uma cor, eu vou falar de novo que é uma cor que eu amo, aí vocês vão falar que eu tô muito repetitiva. Mas não tem jeito, gente. Eu combino o amêndoa com tudo. Podem perceber que aqui no fundo, por exemplo, eu usei amêndoa, tá vendo? Nessas áreas aqui do fundo eu usei amêndoa, porque eu gosto demais mesmo. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu também vou usar um pouquinho do meu castor, que é uma cor que fica muito legal no fundo também, tá? Tem problema? Não? Tranquilo? Então tá bom. Bom, vamos usar aqui essas 3 cores, tá? Vou usar o mesmo pincel que nós usamos para preencher a nossa pera. Vou pegar aqui, ó, o pincel, mesmo que a gente usou para pintar a pera. E o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar na parte de cima, onde tem um pouco mais de luz, o amêndoa, movimentos circulares. Na parte do meio, eu vou colocar, ó, o tijolo, movimentos circulares encontrando o amêndoa. Olha aí a parte que a gente vai fazendo o degradê. Essa minha tábua tá com pouco adesivo permanente, que é aquela cola que a gente passa pra fixar o pano. Então, por isso que tá andando um pouquinho o pano, tá? Eu quis deixar já preparada 3 tábuas, pra não ficar tirando o pano, colocando, tirando o pano, colocando. Ó, vou colocar um tiquinho de nada de castor aqui embaixo. Uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, na natureza, vocês podem ver que não tem uma cor só ou 2 cores. A gente consegue ver muitas cores no mesmo elemento. Como, por exemplo, às vezes a gente olha e vê muitas cores numa mesma pessoa. Porque ela pega muito sol numa parte e no sol na outra. Ou porque ela sempre fica com a bochecha rosadinha perto do sol ou no frio. Então, tudo tem muitas cores. Por isso, gente, observem bastante a natureza. Observem os elementos. Usem essas cores lindas e maravilhosas que a Color tem. Usem essas cores maravilhosas que a True Colors tem, assim vocês conseguem fazer um trabalho mais rico de detalhes. Ó, movimentos circulares. E agora, ó, já preenchi, né? Posso deixar mais escuro, mais claro, não tem problema. Aqui eu vou pegar o meu 421, que é aquele pincel mais molinho, e agora eu vou fazer alguns efeitos assim, ó, sujinhos, tá vendo? Ó, como se eu estivesse batendo o pincel, rebolando ele em alguns lugares, ó, pra fazer aquelas marcas que o nosso caroço tem, tá bom? Você me perguntou, não vai fazer a casca do abacate? Não vai dar tempo, né? Mas não, mas a gente tem outros vídeos, outras lives, logo logo a gente faz outros detalhes, tá bom? Hoje eu me programei em fazer 3 frutas com vocês, a gente vai fazer os detalhes, e aí um dia a gente faz a casca do abacate. Pode deixar que eu vou anotar esse pedido. Olha aí, ó, vou escurecendo assim alguns detalhes dele, não precisa ser muito, tá bom? Vou colocar um pouquinho de nada do preto, bem pouquinho do preto, aqui, por exemplo, a gente pode pôr um pouco. Cuidado com o preto, como diz um amigo meu, o preto é muito ingrato, porque se você coloca se você abusa dele, ele estraga seu trabalho, ó. Tá vendo? E vou deixando um pouquinho mais escuro, tá? Vou lavar muito bem o nosso pincel, porque eu vou trabalhar com o branco. E nós vamos colocar o branco na luz. Que a gente já sabe, ó, tá nesse canto aqui.
Vocês perceberam que as pinceladas, elas estão curvadas? Se eu faço curvado, eu vou dar a profundidade para o meu desenho, ó. Fiz a luz curvada, vou vir aqui e dar um toquinho mais pesadinho, ó. Certo? Como que eu fiz aquela sombra que eu chamo de sombra marcada? Que se a gente for pesquisar, vai saber que se chama sombra projetada. É quando um elemento projeta a sombra em outro elemento. Olha aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Ó, tá vendo essa sombra do nosso caroço? Tá vendo a sombra que ela tá fazendo? Ela tá projetando uma sombra em cima do abacate, tá? Isso é sombra projetada. O que que eu fiz aqui? Peguei o meu Sepia Inverno. Essa cor de fato eu amo muito, porque não tem nenhum outro lugar. Todas as cores da Truecolor já são cores, assim, inimagináveis de linda. Mas, eu tô vendo, amor. Mas, essa é uma lindíssima. E tem uma outra também que todos os tons verdes da Truecolor são lindos, né? Bom, vamos lá. O que que eu fiz aqui, ó? Peguei e projetei a sombra com o pincel mais molinho, mais durinho, perdão, pra fora aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo uma silhueta. O que que é silhueta? É um formato, é a nossa sombra. Sabe quando a gente tá fazendo sombra no chão, o nosso corpo? Não parece um formato nosso, assim? Como se você estivesse contornando a gente? Fazendo um contorno da gente, ó. Eu venho aqui e projeto. Vou deixar um pouquinho mais escuro nessa região aqui, ó. E um pouquinho mais aberta também. Ok? E aí, gente, é o seguinte, pra não ficar assim, ó, tão escuro, aqui eu vou deixar um pouquinho maior, desculpa, gente. Aqui eu vou colocar um pouquinho maior, ó, e mais abertinho, que tá muito fechado. E eu gosto, assim, de deixar um pouquinho mais. Certo? Fiz a sombra. Pra não ficar assim tão escuro entre uma cor e outra, eu vou pegar um pouquinho só do verde aqui, ó, e fazer um breve contorninho só pra separar. Isso a gente chama de contraluz. Só pra separar o nosso caroço, tá vendo? Do nosso abacate, tá? Então separa um do outro. Tá certo? Então terminamos aí o nosso abacate. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Então vamos agora pro nosso morango. Vou mostrar pra vocês primeiro, só um instante, amor. Ó, nós vamos fazer um moranguinho assim, ó, bonitinho, tá vendo? Olha que lindo esse morango. Olha esse vermelho, gente. Truecolors, né? Olha esse verde também, que coisa mais linda, que a gente chama de verde cítrico. É um verde muito bonito. E olha que cores vivas, né? Deixa o trabalho com cores muito mais vivas, tá? Quanto mais a gente usar materiais que são de qualidade, mais lindo o nosso trabalho vai ficar. Tá vendo? Vamos fazer agora um moranguinho? Vamos lá? O moranguinho que eu separei pra vocês é de uma cesta, aquela cesta que estava atrás de mim quando nós conversamos a primeira vez, quando apareceu aí meu rostinho. Nós vamos fazer esse moranguinho. Quem me acompanha sabe que eu amo frutas vermelhas e também sabe que eu sempre faço um moranguinho porque as pessoas sempre pedem pra eu fazer. Então, nós vamos fazer esse moranguinho. Eu vou usar o vermelho escarlate, o púrpura e o branco por enquanto, tá bom? E o branco. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pincel chato, 454, mesmo que eu tava usando pra fazer a sombra do abacate. Não entendi. Tem alguma dúvida? Não, pessoal, eu tô rindo que aí vendo assim, Jesus do céu, olha isso, essas cores, o brilho do brule. Pois é, mas isso tudo, gente, com Truecolors, viu? Como eu falei, eu sei que parece, assim, exagero da minha parte, mas não é não. É uma diferença muito grande quando a gente usa os materiais certos. Eu consigo ver isso. E eu já pinto há 22 anos, 23 anos. Então, eu realmente já usei vários tipos de materiais, várias coisas, e Truecolors é sensacional. Vamos fazer aqui então, ó. Vou no branco e no vermelho para fazer um rosinha. Vou fazer aqui movimentos circulares, onde eu quero mais clarinho vai o rosinha. Tudo bem até aí? Fechado. Depois eu vou com o meu púrpura fazendo uma espécie
de uma voltinha aqui. Lembra da pera que nós fizemos, ó? É como se eu estivesse dando um voluminho pro meu morango, tá? Se eu quiser amarelinho, por exemplo, tem morango que tem amarelo aqui em cima, vocês podem fazer, não tem problema, ficar muito lindo. Aí é só colocar o amarelo e ir mesclando com as outras tonalidades. E vou terminar de preencher, ó, com o meu vermelho escarlate, tá? Pode usar o vermelho luz também, que é um vermelho lindíssimo. O vermelho tomate também. Qual é a diferença? Vermelho luz é bem vivo, é uma cor bem vibrante. O vermelho tomate já é uma cor um pouquinho mais opaca, né? Então, é como se você, como que chama? Seu morango tivesse um pouquinho mais envelhecido, tá certo? Sempre misturando uma cor na outra, ó, com movimentos circulares. Olha aí. Púrpura é linda, né? Púrpura é lindíssimo. Na verdade, é o que eu falei. Eu gosto de todas as coisas que a True Colors fez com muito carinho pra gente. Já se falou, esses morangos dão vontade de comer. Ah, obrigada. Sabia que pra quem pinta realismo, isso é um dos melhores elogios, né? Significa que tá bonito mesmo. Ó, então muito obrigada. Fico contente. Olha aí, nós pintamos um moranguinho bem básico. O que nós fizemos? Um pouco de púrpura, aqui eu vou colocar até um pouquinho mais, ó. Elinice falou, as técnicas são muito massa e a rapidez e prática é maravilhosa. Se eu fizer assim, vai sair meleca tudo. Então, o que você faz? Assiste, depois replica, assiste mais uma vez. Vai fazendo com calma no seu tempo, que você vai ver que vai dar super certo. Você quer que aproxima? Por favor, tem como aproximar? Aproximou? Gente, o João vai tentar aproximar pra gente, tá? Pra ficar mais pertinho pra vocês verem. Aí. Beleza. Deixa eu justificar uma coisa. Às vezes vocês podem ver eu colocando alguma coisa aqui com tampinha branca. A nova tampinha da True Colors, ela é cinza. Só que as tintas duram tanto que eu tenho tintas mais antigas, ainda na validade, e que rendem muito. E são tintas que eu uso, são cores que eu uso demais, mas ainda assim a gente tem bastante. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar um 421, dessa vez o número 4, um pouquinho do vinho, e a gente vai fazer, ó, como se fosse umas cavidadezinhas para minha semente. Atenção quando você faz isso. O que significa? Não enche demais e não deixa padrão. O que é padrão? Como se eu estivesse assim, enfileirando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso é padrão. Quanto menos padrão a gente deixar, mais real vai ficar. E outra, não é bolinha. Tá? Pode ser uns pedacinhos, às vezes umas bolinhas. Vocês podem ir fazendo aí, tirando toda a padronagem. Padronagem é tudo repetido. Quanto menos padrão, mais real, mais bonito, mais volume, vocês vão ver que vocês vão dar pro seu desenho. Tá bom? Vou fazendo aqui, ó, alguns. Eu não vou ficar fazendo muito, assim, enchendo. O ideal é fazer como eu fiz aqui, ó, bastante. Mas o que eu vou fazer? Porque, na verdade, enquanto a gente conversa, eu já vou fazendo. Porque eu não quero perder tempo de aula, né? E como o Instagram dá só 1 hora pra gente fazer live, eu não quero deixar nenhum detalhe desse moranguinho suculento pra trás. Ó, fiz a base dele, tá vendo? Olha que bonito que tá esse, gente, aí. Desculpa, eu sei que fica feio a gente elogiar o próprio trabalho, mas ficou bonito esse aqui. Ficou bem destacado, né? Vou agora trabalhar com o filete, mas quem preferir pode usar o line, tá? No meu caso, eu vou trabalhar com o filete. Vamos pegar o vinho. Agora eu vou fazer de verdade, ó, mais forte, uma sementinha aqui nesses vãozinhos, ó. Tá vendo? Esse é um morango mais rapidinho. Claro que quanto mais toque a gente dá, mais bonito ele vai ficando. Aqui eu vou usar o mostarda. E em cima deles, dos pontinhos vinho, eu vou colocar um pouquinho do mostarda, ó. Bem pequenininho, tá? Só respondendo ao Rodrigo, foi sim. O Rodrigo, que acompanha a gente em outras lives, perguntou do pincel. A ver, sempre tem uns pincéis queridos e recuperamos sim. Sim, é verdade. Recuperou. Tudo bem que ele quebrou um pouquinho mais, aí, mas o João conseguiu. Foi um bom Dr. House aí, foi um bom cirurgião. Ó, vamos colocando assim, ó, um pouquinho, tá vendo? Ó. E aí eu vou vir com o branco e vou colocar outro pontinho branco em cima
mostarda só onde eu quero mais claro, ó. Como se fosse a luzinha da minha semente. Vocês sabiam que o mesmo morango pode ter mais de 100 sementes? Tá vendo? Por isso que às vezes a gente vai fazer e enche de semente, mas tem que tomar cuidado com o que for colocar. Vou voltar com o meu pincel, 421, tá? Vou vir aqui, ó. Tinta a pontinha do pincel e eu vou fazer batidinhas. Qual a diferença entre o pincel liner e o filete? O liner, eu vou pegar um liner pra você ver, mas não é o liner que normalmente eu uso, tá? O liner, ó, ele tem a ponta grandona, tá vendo? Ó o tamanho dessa ponta. Que é uma linha, é linha em inglês, tá vendo, ó? Liner, uma linha grande. Já o filete, ele é mais pequenininho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, eu vou pegar o branco e vou fazer assim, ó, umas batidinhas, branco só na pontinha do pincel. E aí, onde eu quero ele bem claro, onde eu quero o morango mais clarinho, eu vou fazendo assim, ó, umas batidinhas pra deixar ele com volume. Mas vejam que as minhas batidinhas não encostam nessas sementes que nós fizemos, tá? Tem que ser ao redor. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. Mas não tem problema, a gente também tem outros vídeos aí disponíveis, ensinando morango, porque morango é uma coisa que eu gosto de pintar, então eu acho que o pessoal vê que eu gosto e fala, eu vou pedir mais morango. Então, ó, tem bastante vídeo aí disponível. Ó, vou fazendo batidinhas, tá vendo, ó? E olha só como a gente já deu volume num pedaço, tá? O branco, gente, ele tende a ser sugado um pouquinho mais. O que isso significa? Na química dele, ele é um pouco diferente das outras tintas. Então, às vezes, depois que seca, eu preciso voltar e repor um pouquinho. Mas isso é normal de qualquer branco, tá? E a True Colors tem a vantagem do branco ser aquele branco que não endurece rápido, né? Porque às vezes ele endurece na tampinha, atrapalha tanto o nosso trabalho. E a True Colors pensou nisso com muito carinho pra gente. Olha aí. Tá vendo? Agora eu vou lavar meu pincel, um pouquinho do vinho, e eu posso fazer um tiquinho de nada de sombra aqui embaixo, ó. Tem alguma dúvida? Não? Ó, aí vamos falar, tá vendo, ó? Já dei um toque no morango, né? Já consegui dar uma profundidade no morango. Tá certo? Então, sim, já colocou mais linda que a outra, mas esse morango está suculento. Obrigada. Ó, vamos olhar aqui um exemplo de morango. Olha esse aqui. O que eu fiz? Para dar um toque a mais depois de todo esse processo, coloquei um pouquinho de lilás. Eu gosto muito de fazer a minha contraluz com lilás em elementos vermelhos. Já nesses aqui, ó, deixa eu ver se tá pegando aí. Não, vou trazer um pouquinho mais. Agora tá. Ó, nesses aqui eu já coloquei um pouquinho de verde pistache depois de seco, ó. Tá vendo? Aí ele deu uma esverdeada, ó. Aqui tem o lilás, aqui tem o verde pistache. Então aí vocês vão incrementando e deixando o desenho mais vivo, tá? Mais bonito. Bora lá pra me despedir de vocês? O Jô vai mudar um pouquinho de novo a posição, só pra gente bater um papinho. Não olhem pra mesa, que vocês sabem que fica uma bagunça quando a gente tá conversando, né? Afasta aí, né, Jô? Senão todo mundo vai ver meus poros, as minhas coisas. Né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Acessem o site da Viu, vocês vão conhecer produtos maravilhosos e a True Colors está com a Viu, tá? Aí na região do Recife, Caruaru, o Jô que pesquisou direitinho, porque como é a região dele, ele falou, deixa eu pesquisar pra entender. Fortaleza. Isso, a gente não conseguiu se ver nessa mega artesanal, né, na Artesanal Nordeste desse ano, mas se tudo der certo, ano que vem estaremos juntos e eu quero ver vocês lá pra dar muitos beijos e muitos abraços, se Deus abençoar. Um beijão, gente! Muito obrigada pela participação e até o próximo vídeo, viu?